Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Peço que quem for encontrando fique em pé, para que eu saiba que você encontrou, e em reverência à palavra do Senhor. Daniel, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1, certo? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 1, a partir do verso 1. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos de louvar ao Senhor nessa noite. Senhor, te agradecemos pela Tua obra, pelo que Tu tens feito, Senhor. Muito obrigado pela provisão que o Senhor deu, Senhor, para os pastores enviarem em Conceição, Senhor, e em Belém. Senhor, te pedimos ainda, continua falando conosco nessa noite. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor, que não fale eu, mas que o Teu Espírito fale através de mim, Senhor. E vem falando o que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, Senhor. É isso que eu te peço desde já, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. Peço que vocês fiquem com a Bíblia aberta. Nós vamos estudar esse capítulo 1 nessa manhã, nessa noite. E o que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é que Deus honra aqueles que não se contaminam. Eu convido vocês a pensar um pouco sobre cultura, sobre dependência, sobre missão a partir do texto de Daniel. Mas antes de entrarmos no texto, eu convido os irmãos a verem alguns detalhes históricos a respeito do livro de Daniel e da ocasião do seu início. Esse livro se inicia, no versículo 1, ele diz que no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá. E isso quando a gente pega a datação babilônica, certo? Porque há uma datação que ela é do povo de Israel, é um jeito que o povo de Israel data as coisas, e tem um jeito que o povo babilônico data as coisas. E elas são um pouco diferentes. Por qual sentido? O rei de Israel, ele conta a partir do ano em que o rei ele assume o trono. Já o povo babilônico, ele conta o ano que ele ascendeu ao trono como o ano da sua ascensão. E aí ele começa a contar o reinado a partir do ano seguinte. Por que isso é importante? Porque em 2 Crônicas data que essa invasão ocorreu no 4º ano do rei Jeoiaquim. E aqui no livro de Daniel ele vai datar esse momento como sendo no 3º ano. Certo? E esse ano, quando a gente pega o tempo histórico, vai datar de 605 a.C. Essa é a data da primeira intervenção militar da Babilônia no ano da ascensão de Nabucodonosor ao trono. É uma data que faz referência à vitória do Império Babilônico sobre o Egito, o qual, através do faraó Neto, havia posto Jeoiaquim como rei de Judá. Havia tirado o antigo rei e colocado Jeoiaquim, que era irmão e era família do antigo rei, para comandar Judá. E aí
Judá estava numa condição de conserva, né, do povo egípcio. Então, Nabucodonosor com suas tropas, né, o próprio Jeremias já profetizava e diziam: não confiem no Egito, não desçam para o Egito. Mas o que foi que o povo fez? Desceu até o Egito, procurou o auxílio do Egito. E aí Nabucodonosor, com o Império Babilônico, derrota o Egito e, por consequência, derrota também Israel. E aí Nabucodonosor chega até Israel, faz um cerco até ele. E nessa primeira leva, ele não leva boa parte do povo, ele não leva muita gente. Isso vai acontecer apenas em 597. Mas aqui ele leva alguns dos principais da nobreza. Ele vai levar algumas das pessoas principais do reino, aqueles que seriam capazes de fazer um levante contra o povo da Babilônia. E o próprio Deus, a Bíblia fala aqui no versículo 2, que foi o próprio Deus quem entregou nas mãos de Nabucodonosor, Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Além dos utensílios do templo, porém, tudo isso foi entregue por Deus a eles. Eles pensavam que porque o templo estava lá, porque os utensílios do templo estavam lá, eles não seriam atingidos. Mas isso é também o que Jeremias adverte a eles. Não pensem porque vocês estão dizendo casa do Senhor, que vocês estarão seguros. Não é assim que acontece. Aqui o livro de Daniel inicia-se com o cerco a Jerusalém, o primeiro cerco. E nessa primeira leva, não foi levado o pessoal do povo, mas foi levada a nobreza. E o homem escolhido para cuidar desses garotos, que seriam levados para a Babilônia, está aí no versículo 3, é Aspenaz. A gente não vai ver outra menção a esse homem em nenhum outro local da Bíblia, nem também na história. O que isso nos mostra que muitas vezes os vassalos não recebem a glória pelos seus feitos. Mas Aspenaz, ele teve um papel importante, porque ele foi enviado por Deus até a Babilônia. Foi a partir dele que Deus trouxe a nobreza de Israel para a Babilônia, a nobreza de Judá para a Babilônia. E isso indica a condição que esses jovens seriam então submetidos. Quem era Aspenaz? Aspenaz era o chefe dos eunucos. E um eunuco, ele é alguém que ele é colocado para servir a um rei por toda a sua vida. Ele perde os seus direitos de constituir família. Ele perde os seus direitos de constituir bens para si mesmo. Mas ele vive agora em subserviência àquele rei. Ele passa a ser um vassalo daquele rei. E isso aconteceu com esses jovens. Foram escolhidos jovens dentre a corte de Judá, o texto vai dizer, por pelo menos 2 motivos. O primeiro é enfraquecer os recursos e a possibilidade de uma reação de Judá. E o segundo era reforçar a condição de subserviência de Judá frente à Babilônia. Judá não tinha mais os seus futuros reis. Judá não tinha mais condição de continuar a crescer, porque isso foi tomado pela Babilônia. Isso era uma estratégia do Império Babilônico para enfraquecê-los. Mas o rei, ele é bem taxativo quando ele diz quais são as qualidades que ele quer que sejam trazidas dentre os jovens. Aqueles que não tinham essas qualidades foram mortos. E os versículos 4 e 5 nos dão algumas informações sobre esses jovens escolhidos. Ele diz que são jovens que não houvesse defeito algum, que fossem perfeitos fisicamente, que fossem de boa aparência, que fossem instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou que eles deveriam se alimentar das suas iguarias. Até aí nós vemos uma conquista militar, mas há coisas por trás disso. O rei da Babilônia queria que eles fossem pessoas inteligentes, instruídos na política, para que eles pudessem ajudá-lo a conquistar outros povos. E formados na diplomacia, esses eram levantados para que aprendessem então sobre a cultura e a língua dos caldeus, a cultura babilônica. Eles estavam sendo tirados da sua própria nação, estavam sendo tirados da sua própria cultura e estavam sendo submetidos a uma cultura diferente. Nós aqui no Brasil não passamos por isso. Você não é submetido a uma cultura diferente. Você não é submetido a um modo de vida contrário ao que você aprendeu na sua infância. No entanto, alguns pensam que por se converterem, que por aceitarem a Cristo, vocês têm que mudar também a sua cultura, mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia não exige de você que você mude o seu modo de agir com relação à sua cultura. Ele exige que você seja santo.
Nós não estamos na mesma condição de Daniel, nós não somos tirados da nossa cultura, mas nós temos que usá-la para a glória de Deus. Nós somos chamados a isso. Esses jovens sofreram uma grande experiência cultural. Eles foram convocados e utilizados para aprender toda a nova cultura. Eles eram versados em conhecimento. O que é que isso significa? Eles eram aprofundados nas leis do seu país. Eles sabiam de política do seu país. Eles sabiam da história do seu país. Então Nabucodonosor, ele vai lá e tira esses jovens da sua cultura e agora quer implantar à força uma nova cultura neles. E aí ele os leva para uma nação distante. Ele troca os seus nomes. Ele faz com que eles sejam aprendidos por 3 anos. Eles vão ficar trancados para aprender sobre cultura babilônica, sobre aritmética babilônica, sobre filosofia babilônica, para que eles tenham uma nova cultura. Eles iriam sofrer uma espécie de lavagem cerebral e ser ensinados agora a serem babilônicos. Essa era a vitória da Babilônia. Lá na Babilônia eles seriam bem tratados. A Bíblia não está dizendo que eles seriam maltratados. Pelo contrário, esses jovens foram levados para assistir ao rei. Estavam no harém do rei. E lá eles recebiam dos manjares que o próprio rei comia. Então, ele estava lhes dando tudo o que ele tinha, para que eles pudessem servi-lo com tudo o que eles tinham. E esse é um método, muitas vezes, que o próprio diabo utiliza para conosco. O diabo, por vezes, nos oferece muitas coisas, para que pensemos que as coisas desse mundo são atrativas, são agradáveis, mas o que ele quer é que você o sirva. O que ele quer é que você seja escravizado por ele. E o que ele quer é tomar a sua vida e fazer dela o que bem entender. É isso que Satanás quer fazer com nossas vidas. Era isso que Nabucodonosor fazia. E lá na Babilônia eles foram bem tratados, comeriam a mesma comida e manjar do próprio rei, o vinho que ele lhes dava. Eles seriam inscritos na faculdade babilônica dos assuntos reais, se existisse hoje. Eles estariam na melhor universidade da Babilônia, teriam os melhores professores, passariam 3 anos aprendendo sobre tudo o que havia na Babilônia. Só após esse tempo todo é que eles poderiam assistir ao rei. E no versículo 6 nós conhecemos 4 rapazes dos que foram levados. Ele diz: entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E nós veremos daqui a pouco um pouco da história desses 4 jovens sendo contada. E nos próximos capítulos de Daniel vai falar sobre alguns detalhes, até o capítulo 6, sobre as suas vidas. Mas antes, eu quero deixar claro para vocês a proposta dessa noite. Como cristãos, irmãos, nós somos chamados a viver de modo redentor em todas as áreas da nossa vida. Isso implica viver para a glória de Deus no local onde nós somos colocados pelo Senhor. Você que vive no Nordeste, você que foi salvo por Deus no Nordeste, você que nasceu no Nordeste, você tem uma função no Nordeste. Você tem um jeito porque você está aqui. Deus não coloca pessoas em cantos por acaso. Você não nasceu na sua família por acaso. Você não é fruto do acaso, mas é fruto da obra redentora de Deus. Deus coloca cada pessoa onde quer, do jeito que quer e para razões específicas, que é para o louvor da sua glória. Então, se você nasceu no Nordeste, se você está no Nordeste, você tem uma missão para com o Nordeste. Nós temos que entender isso. Daniel e seus amigos conheciam ao Senhor e foram ensinados nas suas palavras no meio da nação de Judá. No entanto, ainda jovens, eles são transportados para a Babilônia contra a sua vontade, como prisioneiros de guerra, para viver de um modo diferente do que viviam, em uma nação com costumes e leis totalmente diferentes, longe dos seus pais, sem poderem mais construir uma família. Como é que vocês acham que estava a mente desses jovens desde que foram levados? Mas mesmo assim, Daniel e seus amigos, enquanto estavam sendo levados, eles tomam uma oração, e eles tomam um propósito em seu coração. Versículo 8 vai dizer: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Daniel decidiu não abandonar ao Senhor. Ele decidiu estar junto do Senhor mesmo em terra estrangeira, mesmo sendo atacado culturalmente, mesmo sendo atacado com a sua vida. E além de serem trazidos como escravos para esse povo, eles ainda têm todos os seus vínculos com a sua antiga terra, com a sua antiga nação cortados, inclusive os seus nomes. O nome para o povo hebreu é algo muito importante, porque o nome indicava o propósito para o qual ele existia. Então, os babilônicos, sabendo disso, levam
o povo hebreu para o seu país, e eles trocam todos os seus nomes. Para afrontar a eles, eles colocam nomes que endeusavam os seus deuses, que glorificavam os seus deuses. Beltesazar, que foi o nome dado a Daniel. Sadraque, o nome dado a Ananias. Mesaque, o nome dado a Misael. E Azarias, Abednego, o nome dado a Azarias, são nomes que fazem referência aos deuses pagãos da Babilônia. Eles tiveram seus nomes trocados. E os nomes, aqui, alguns acreditam que eles foram escolhidos como forma de confronto com seus antigos nomes. Daniel tem um significado, então Beltesazar vai ser um significado oposto ao de Daniel. Por exemplo, de Azarias significa que o Senhor, que ele é servo do Senhor. Abednego significa que ele é servo do Deus Nebo. E eles saíram confrontando esses jovens, um a partir da criação dos seus nomes. Porém, esses 4 jovens, versículo 8 vai dizer que eles decidiram não se contaminar. Eles decidiram ficar firmes. E é registrado que Daniel e seus amigos propuseram no coração não se contaminarem com as iguarias reais. E ficamos sabendo pelo restante da história que esses 3 amigos os seguem nessa resolução. E o que eu quero, irmãos, que vocês compreendam nessa noite, a partir do relato da chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia, é a verdade de que Deus honra aqueles que o seguem com o coração fiel. Independente de onde estejam, na sua cultura ou em uma cultura alheia, onde você foi colocado, você tem um dever, seguir a Deus com o coração fiel. E Deus honra aqueles a quem Ele faz isso, aqueles que o buscam dessa forma. E como esse relato do capítulo 1 nos mostra essa realidade, eu convido os irmãos a ver comigo alguns detalhes sobre como Deus honrou os que decidiram segui-lo de um coração fiel. E o primeiro detalhe é que Deus lhes concedeu graça diante dos oficiais babilônios. Olhem o que diz a partir do versículo 8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos se deem apenas legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso e os experimentou por 10 dias. Como vimos há pouco, irmãos, Daniel tomou uma decisão. Que decisão foi essa? A de não se contaminar. Ele e seus amigos decidiram não se contaminar com os manjares do rei. No entanto, isso nos leva a uma questão sobre o que significa não se contaminar. O que teria a ver a contaminação com a comida oferecida? Por que eu pergunto isso? Porque há outros fatores que possibilitariam nesse texto uma contaminação. Um exemplo: Daniel e seus amigos foram retirados do contexto da cultura de Israel e foram transportados para uma nova cultura. Poderíamos pensar que, uma vez que foram chamados para serem santos como o povo de Deus, eles não se deveriam contaminar com nada do meio babilônico, não apenas a comida. Vocês concordam? Esse seria o nosso pensamento inicial. Mas se observarmos o texto, Daniel foi submetido a uma cultura totalmente nova. No versículo 4 informa que eles foram raptados para que viessem a estudar a fundo, para que fossem capazes de assistir no Palácio Real. Nesses 3 anos que ficariam estudando, foram levados a aprender em todos os sentidos a cultura babilônica. No entanto, todas as ciências babilônicas estavam imersas no panteão dos deuses babilônicos. Um babilônico instruído poderia, sem dificuldade, prever um eclipse lunar. Mas eles faziam isso, por exemplo, pensando que os deuses, que eram os astros, é que definiriam o seu destino. Todas as áreas da vida da Babilônia estavam em volta dos seus deuses.
a aritmética, a matemática, tinha um Deus matemático. A filosofia tinha um Deus que cuidava da filosofia. Todas as áreas das suas vidas tinham deuses pagãos que tomavam conta. E aí eu pergunto a vocês, se fosse você no lugar de Daniel, o que é que você faria? Deixaria de estudar? Isso era o que alguns de nós faríamos. Mas Daniel não faz isso. Daniel ele não deixa de aprender. Ele continua aprendendo todas as ciências babilônicas. Se observarmos, Daniel e seus amigos não deixaram de estudar todas as matérias. Pelo contrário, no texto é dito lá na frente que eles se tornaram os melhores alunos. Eles foram os melhores de sua turma. Ele não deixou de imergir na cultura, ele não deixou de estudar a fundo toda a matéria que lhe foi passada. Qual era a diferença? A sua cosmovisão, o jeito que ele encarava a vida. Ele sabia que não era aquele Deus que governava os astros, mas ele sabia que tinha um Deus todo-poderoso que governava eles. Ele não cria no Deus da matemática, por exemplo, da aritmética, mas ele sabia que o Deus todo-poderoso é quem dava entendimento ao homem. Essa é a diferença de Daniel para os seus amigos. Ele não deixou de aprender filosofia, ele não deixou de aprender tudo que o panteão babilônico tinha para lhe ensinar, mas ele condicionou isso a uma cosmovisão correta. Que cosmovisão é essa? Deus é o supremo criador de todas as coisas. Deus é o Senhor de todas as coisas. E essa cultura não seria capaz de tirar isso deles. O que isso nos mostra? Nos mostra que é lícito e saudável que nos envolvamos na cultura. É lícito e saudável que aprendamos na nossa cultura, que aprendamos nas universidades, que aprendamos em nossas escolas. O que é que nós temos que ter cuidado? Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele toma conta de todos os ambientes em que o seu povo está. O nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto tem que estar voltado para o Senhor, sabendo que Ele redime todas as coisas. Amém. Entendendo isso, nosso dever, se Deus nos colocou na nossa cultura, é andar em nossa cultura, aprender com ela e mais manter os valores de Deus impregnados em nosso coração. A redimir a nossa cultura para a glória de Deus. Isso nos mostra que devemos estudar, que devemos aprender e mergulhar na cultura sem nos corrompermos. Ele continuou fiel a Deus, mas ele aprendeu toda a cultura e ele a assimilou completamente. O versículo 5 nos mostra que foi determinado que ele comeria das iguarias do rei. Esta é outra imersão cultural. No entanto, contra essa imersão, há uma determinação de Daniel de não se contaminar. E qual é a razão disso? Há duas possibilidades que a gente tem que trazer. A primeira hipótese, que a Bíblia não deixa claro, por isso há duas hipóteses, é que a comida e o manjar do rei seriam consagrados aos deuses babilônicos. E há uma clara determinação na palavra de Deus, em Êxodo, no capítulo 34, de que não poderiam comer comidas sacrificadas aos ídolos. Por que Daniel não comeu as iguarias do rei? Porque ele estaria pecando contra o Senhor. Por isso que ele não comeu. É esse o árbitro de Daniel. É esse o árbitro da sua vida. Por que ele não faz alguma coisa? Porque ele vai estar pecando contra o seu Deus. Isso tem que ser o que nós temos que pensar quando formos fazer qualquer coisa. Por que eu faço isso? Por que eu deixo de fazer? Eu faço porque agrada a Deus. Eu não faço porque é pecado contra Ele. Esse é o nosso árbitro. Esse é o nosso modo. Uma outra hipótese, mas que leva ao mesmo caminho, é que os babilônicos não faziam distinção entre animais puros e impuros, enquanto que o livro de Deus de Levítico fazia essa distinção. Eles não tinham preocupações, por exemplo, em comer a carne de porco, de cavalo, de ganso ou de qualquer outra coisa. E para os israelitas isso era considerado impuro. E Daniel pode ter não querido, pode ter escolhido não se contaminar com esses alimentos impuros, independente de qual é a situação. O que entendemos é que Daniel tem algo resoluto em seu coração. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou pecar contra Ele. Eu não vou fazer a vontade dos homens, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Independente de qual seja a razão, Daniel resolve em seu coração não se contaminar com essas iguarias, porque ele está decidido a não pecar contra o seu Senhor. E assim ele vai pedir, sabendo da sua posição. Ele não estava em posição de ordenar ninguém. Então ele chega e pede ao chefe dos eunucos que seja contra o seu Senhor, seja contra o seu rei, que o deixe não comer as iguarias que o rei determinou. Tem que ter coragem, não tem, para fazer isso?
Daniel, ele sabia da sua posição, ele sabia que se ele falasse aquilo, ele poderia morrer. Mas ele foi lá porque ele não podia pecar contra o seu Senhor. Ele não podia deixar de fazer a vontade de Deus. E assim ele vai para pedir que lhe fosse permitido que não comesse das iguarias. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, porque ainda há um outro propósito, há um outro meio que Daniel foi submetido. Esse outro meio cultural que foi imposto a Daniel é a mudança do seu nome para Beltesazar. Não só ele, mas todos os homens que foram levados para a Babilônia tiveram seus nomes mudados. O interessante, como eu já falei, é que para o hebreu o nome tem um valor importantíssimo. Mudar o seu nome significa tirar uma parte dele, é como se ele deixasse de existir. E por isso também é tão importante quando Deus muda nomes de pessoas. Quando a gente olha no hebraico. Porque Deus está mudando o propósito da vida deles. Mas isso está acontecendo aqui com Daniel. Ele teve o seu nome trocado por um nome de um deus pagão, que exaltava um deus pagão. Mas Daniel e seus amigos, eles não ficam perplexos nem indignados, a Bíblia não mostra, por causa que os seus nomes foram mudados. Mas eles aceitaram os nomes babilônicos. O que isso nos mostra? Nos mostra que essas coisas que são exteriores a eles, o nome é algo que é exterior a ele. Não muda o seu valor nem o seu caráter diante de Deus. Não é porque eles tiveram seus nomes mudados que eles deixaram de servir a Deus em seus corações. Não é porque algo lhe foi imposto que eles aceitaram, engoliram e aquilo entrou em seu coração. Não. O que contamina o homem é o que sai do coração. Não aquilo que entra, não aquilo que tentam lhe impor. Então, mesmo tendo seus nomes trocados, mesmo tendo a sua cultura mesmo que os babilônios tivessem tentado eliminar a sua cultura, as raízes que foram plantadas no seu coração permaneceram. As raízes de Deus permaneceram no seu coração. E eles aceitam a mudança dos seus nomes, mas o seu coração permanece intacto perante Deus. Deus nos chama, irmãos, a nos envolvermos na cultura. Muitas vezes, é verdade que olhamos a cultura como algo negativo. Daniel também poderia ter visto isso quando chegou à Babilônia. Mas não, Daniel imergiu na cultura, aprendeu, estudou, teve seu nome trocado, mas ele permaneceu fiel a Deus. Nós somos chamados a permanecermos fiéis a Deus. Em todos os ambientes em que estamos, na universidade, permaneça fiel a Deus. No seu trabalho, permaneça fiel a Deus. No Nordeste, permaneça fiel a Deus. No Sudeste, permaneça fiel a Deus. Na China, permaneça fiel a Deus. Onde Deus te colocar, permaneça fiel a Ele. Amém. Ele nos chama a glorificá-lo e a imergir na cultura onde estamos. Isso também acontece, por exemplo, quando um missionário chega a um local de cultura diferente. Em primeiro lugar, ele precisa assimilar a cultura, aprender com o povo e se envolver com o povo. Só depois que ele faz isso, que ele conhece como eles se comunicam, que ele conhece como é o tratamento deles, é que ele consegue evangelizá-los. Ele tem que imergir na cultura. Nós somos chamados a imergir onde Deus tem nos colocado. Então, seja porque você está numa cultura que lhe foi imposta, como no caso de Daniel, que não teve a opção, ele foi levado. Ou seja por uma cultura onde você está porque Deus lhe colocou ali, desde o seu nascimento, se você nasceu no Nordeste. Ou porque as situações da sua vida o trouxeram para cá. Então, use a cultura onde você está inserido para glorificar a Deus. E permaneça fiel a Ele, usufruindo do que há de bom, rejeitando o que é pecado e vivendo para a sua glória. Deus nos chama para isso. E Daniel, ele entendeu isso. E nós também precisamos entender. Por esta causa, o versículo 8 nos diz que Daniel foi até o chefe dos eunucos. Por essa causa, ele foi até aquele que estava para cuidar de cada um deles e seguir as ordens dadas pelo seu rei. E Deus foi quem fez com que Daniel achasse graça. O versículo 9 diz: Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Porque se fosse outro, sem a graça e a misericórdia de Deus, ele teria sido morto no instante que ele pensou em dizer aquilo. Pensou em dizer que não ia comer as iguarias do rei. É tanto que o próprio cozinheiro, ele vai dizer: eu tenho medo de que se eu der isso a você, e você não ficar tão bem quanto os outros, e ele souber, você vai estar pondo em risco a minha cabeça. Porque a sua já vai embora. Mas se ele descobrir que eu também não dei, eu também vou embora. Então ele está temendo porque ele sabia que era digno de morte e desobedecer um decreto real. Mas Daniel teve a coragem e a ousadia de falar com ele, de pedir isso a ele. E mesmo ele rejeitando, ele já mostra a misericórdia de Deus porque ele não foi morto.
o chefe dos eunucos, a gente vai ver que ele rejeita essa hipótese. Daniel desiste? Não, ele vai atrás de quem? Versículo 10, o chefe dos eunucos diz: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois porque veria ele os outros rostos mais tristes do que os jovens da vossa idade? Assim, por isso, em perigo a minha cabeça. Então Daniel vai para quem? Versículo 11. Então Daniel vai ao dispenseiro. O chefe maior rejeitou, então ele vai para a instância menor, que está mais perto dele. Ele vai até o dispenseiro, que foi quem o chefe dos eunucos constituiu para cuidar deles quatro. Então, como é que provavelmente acontecia? Tinha o chefe dos eunucos, que eram as penais, e as penais tinham outros líderes, que eram para cuidar de outros. Então Daniel vai até aquele que Deus colocou para cuidar deles, porque não foi as penais que colocou ele. Daniel vai até esse dispenseiro e ele pede a mesma coisa. E ele fala, ele é mais ousado, ele diz: eu experimento, eu te peço, teus servos 10 dias, e que nos dê legumes a comer e água a beber. Ele, em momento nenhum, gente, é importante a gente lembrar disso, que Daniel não mentiu, ele não inventou histórias. Ele não disse: eu não posso comer essas iguarias porque eu tenho problemas no estômago. Muitas vezes o que acontece é que nós temos medo do que as pessoas vão dizer e pensamos em não falar a verdade para aquelas pessoas. Isso é pecado. Daniel, ele foi resoluto, ele foi lá ao chefe dos eunucos, ele disse porque ele não queria comer, porque ele não queria se contaminar. E ele não quis, não aceitou. Então ele vai ao dispenseiro e fala a mesma coisa. Ele diz a mesma coisa. E ele pede, acrescenta: experimenta os teus servos 10 dias. Experimenta 10 dias para ver o que é que vai acontecer. Vocês conseguem perceber a ação de Deus na vida de Daniel e de seus amigos aqui? Deus ativamente age para que Daniel encontrasse graça diante dos homens. O chefe dos eunucos, um homem de confiança de Nabucodonosor, não o mata. O dispenseiro, o homem de confiança do chefe dos eunucos, aceita a sugestão de Daniel. Mesmo isso sendo totalmente contra os seus valores, contra os seus princípios. O que isso nos mostra? Que Deus é o Senhor de toda a terra. E Deus é quem move os corações de todas as pessoas, independente de cultura. Ele é quem faz e Ele é quem age da maneira que quer, na hora que quer e como quer. E Ele fez isso aqui na vida de Daniel. Ele cuida deles. Por quê? Porque Daniel, ele tinha uma coisa em seu coração. Qual era a coisa que ele tinha? Eu não vou pecar contra o meu Senhor. Eu não vou me contaminar. Eu não vou fazer o que não agrada a Deus. Apesar disso, apesar dos homens terem esses graus, Daniel tem a coragem de ousar falar com o cozinheiro no versículo 10. O cozinheiro relata de sua dificuldade, da sua relutância. Mas ele, no versículo 13, ele diz: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que nos dê legumes a comer e água a beber. Então, examine diante de ti se a nossa aparência, a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires procederás para com teus servos. O que é que acontece com uma pessoa se ela só comer legume e água 10 dias? Ele vai emagrecer, vai ficar fraco. Então Daniel estava indo contra a esperança aqui. Daniel acreditava no Deus que ele tinha. Ele acreditava que Deus era fiel e que Deus era capaz de fazer o que ele não podia. Porque se os outros estão comendo comidas arrojadas, estariam comendo porco, cavalo, bode. Se tivesse cuscuz, ele está comendo cuscuz. Eles iam estar comendo o melhor que o rei tinha para lhe oferecer. Mas Daniel e os seus iam estar comendo apenas legumes e água. E Daniel faz esse atentado contra a vida dele, né? Se a gente pode dizer assim. Experimenta 10 dias. Depois, você verifica quem é que está aparecendo melhor e o que o senhor achar, o senhor faz. Daniel está entregando sua vida aqui nas mãos de Deus mais uma vez. E se fosse qualquer outro que tivesse pedido, provavelmente já estaria castigado, no mínimo, se não tivesse morto por não querer comer dos manjares reais. Mas, qual é a diferença de Daniel e seus amigos? Deus era com ele. O Deus dos deuses estava com ele. O Deus que é o governador supremo de toda a terra estava ao seu lado. Então, decida ser fiel ao Senhor, independente do que aconteça. Porque Deus é o Senhor de toda a terra. É Ele quem cuida de você. Então permaneça fiel a Ele. Contra a esperança, permaneça fiel.
contra as situações da vida, permaneça fiel, porque o Senhor honra aqueles que são dele. Amém. Aqueles que resolutamente escolhem fazer a sua vontade. Além disso, temos que ser como Daniel, sabendo de nossa posição e do que isso exige de nós. Não podemos temer dizer as verdades de Deus ou as causas pelas quais fazemos o que fazemos. Não podemos colocar desculpas ou não confrontar, por exemplo, aquele que age de maneira maledicente ou que é imoral perto de nós. Temos que ser resolutos em todas as áreas da vida, amar a Deus e servi-lo com um coração sincero, onde quer que estejamos, e assim acharemos também graça diante de Deus, se nós o servirmos com um coração sincero. Porque Deus honra aqueles que o seguem com esse coração fiel, com aquele coração sincero. E há um outro detalhe que nós vemos a partir do versículo 15. Ele diz o seguinte: ao fim desses 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento e vi toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe a Nabucodonosor, ao fim de 3 anos. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o reinado do rei Ciro. Deus intervém de maneira miraculosa sobre os seus filhos. Se você permanece fiel a Ele, pode ter certeza que Ele age na sua vida, que Ele intervém na sua vida. O texto continua e mostra então agora a providência de Deus na vida desses 4 jovens. Deus já havia intervindo para que eles achassem graça diante dos oficiais do rei, mas agora Deus honra essa disposição que eles tiveram para obedecer. E no final dos 10 dias há o primeiro milagre aqui. Qual é o milagre? Alguém que come só legume e água está mais bem de saúde do que quem come uma refeição balanceada, do que quem come todas as iguarias de Deus. Isso é milagre, meus irmãos. É um milagre dado por Deus. Deus fez com que eles estivessem melhores. Deus deu as condições para que eles permanecessem firmes. Eles passaram os 10 dias e ao final dos 10 dias, quando olharam para eles, acharam eles melhores do que os outros. E aí o dispenseiro não teve mais medo de lhe dar legumes e água, mas ele continuou lhe dando isso, e eles continuaram comendo isso durante todos esses 3 anos. Eles não se contaminaram com as iguarias. Eles não se contaminaram e não pecaram contra o Senhor. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Nos mostra que Deus nos chama a sermos fiéis e que Ele honra aqueles que são fiéis. Ele honrou os 4 jovens porque eles se dispuseram a não se contaminarem. Então ouse viver uma vida santa, separada para Deus, vivendo de acordo com os seus requisitos, e prove a sua fidelidade para com Ele. Amém. Porque Ele vai fazer você provar, se você for fiel, na providência dEle em todos os dias da vida. Amém. Deus honra os que permanecem fiéis. Amém. O versículo 17 nos mostra ainda outra providência. Ele os tornou mais sábios do que todos os outros. Deus deu inteligência e sabedoria em todas as áreas do conhecimento, em tudo o que estudava. E a Daniel especificamente, ele deu o dom também de interpretar sonhos e o dom de visão. Deus proveu para eles o que era necessário frente aos desafios que estavam sendo postos para eles naqueles anos na Babilônia. Naqueles anos que eles passaram a viver. Eles foram ensinados não pelos homens, mas foi Deus quem os ensinou toda a matéria. Então, jovem, ouse viver de maneira firme para Deus dentro da universidade. Não venda seus valores. Aleluia. Porque Deus vai te honrar. Amém. Eu conheço muitos jovens que não perderam seus valores, que seguiram a Deus fielmente. E quase todos eles que eu converso com eles, eles são os melhores alunos da sala. Amém. Não por causa deles mesmos, mas por causa que Deus está com eles. Amém. Por causa que é Deus quem age em suas vidas.
Irmãos, isso é a realidade do povo de Deus. Se nós nos dispusermos de coração a servi-lo com integridade, Ele cuida de nós e nos provê o necessário. Ele cuida de nós em todas as áreas de nossa vida. Não há um único ponto da sua vida onde Deus não cuide, onde Deus não age, onde Deus não providencie o que é necessário, se você for fiel a Ele. Mas se você não for fiel a Ele, não adianta toda a oração que você fizer. Não adianta fazer jejum de 40 dias. Não adianta subir quantos montes tiver que subir. Não adianta rodar o mundo com a mochila nas costas para Deus fazer alguma coisa com você. Ele não vai fazer. Porque Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Amém. Aqueles que depositam sua esperança nele. Aqueles que fazem a sua vontade. É esses que Deus honra. Deus deu o dom de interpretar sonhos a Daniel, porque para ser um dos magos principais do reino, era um dos requisitos na Babilônia, que ele fosse um bom intérprete de sonhos. Por isso que quando Nabucodonosor sonha lá no capítulo 4, ele manda chamar todos os magos, e quando todos não puderam ensinar, nem dizer nada, ele disse que vai matar tudinho. Por quê? Porque eles não estavam cumprindo com seus requisitos. E Daniel, por compaixão, ele vai lá, para que todos eles não morram e interpretem o sonho, porque Deus é com ele. Daniel, ele teve sido dado por Deus com um propósito específico. Deus deu tudo o que era necessário para eles. E, irmãos, Deus supre as necessidades dos seus filhos em todas as áreas. Ele lhes dá sabedoria em todas as áreas necessárias. Ele os faz mais doutos do que os outros homens. Ele deu a Daniel o dom que era necessário para a sua vida na Babilônia. Deus é Deus de providência. Ele não desampara seus filhos que vivem para agradá-lo, que são resolutos para fazer a sua vontade. Ele cuida dos seus. Ele cuida de ti. Então, seja resoluto em obedecer, em honrá-lo, em seguir os seus preceitos. É interessante notar ainda que esses 4 jovens no futuro tiveram outras vezes a fé testada, mas eles também permaneceram firmes. Daniel foi para a cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram para a fornalha ardente, mas em nenhum momento eles deixaram de acreditar no Senhor. Essa experiência inicial serviu para eles de testemunho que Deus cuidava deles, e isso levou eles até o fim. Deus, ele age em nossas vidas para nos levar até o fim dos seus propósitos. Toda dificuldade, toda tarefa árdua que passamos é para que Deus nos foge, para que Deus cuide de nós, para nos fazer agradáveis a Ele, para nos fazer santos para com Ele, para sermos capazes de irmos até o fim por Ele. Deus, ele é tão bom e tão providencial que Ele cuida da tua perseverança. Amém. Ele faz com que você permaneça. Ele cuida dos seus. Então, ouse ser firme. Viva para a glória de Deus, independente das circunstâncias. Ele nos prepara para os perigos que iremos passar por amar a sua obra. Amém. Ele nos faz fiéis no pouco, como no ato de se contaminar, por exemplo, para depois nos tornar fiéis em áreas mais perigosas, no perigo da morte. Ele cuida de ti, Ele está te preparando. Ele prepara e Ele cuida dos seus, para que sejam fiéis até Ele, para que sejam fiéis a Ele até o fim. O Deus que intervém na história desses 4 jovens, Ele continua sendo o mesmo hoje, Ele não muda. Ele continua intervindo na tua história, Ele intervém nas nossas vidas. Então, ouse ser firme, ouse viver para a glória de Deus. O versículo 18 nos mostra que no fim dos dias, todos aqueles jovens que foram deportados para a Babilônia foram levados até Nabucodonosor para serem apresentados e serem testados. E o versículo 19 revela que não foram achados outros como os 4 que decidiram não se contaminar. Todos aqueles que foram testados, todos eles eram israelitas, mas haviam 4 que não se contaminaram. Então esses 4 que Deus honra. Deus honra aqueles que não se contaminam, aqueles que permanecem com Ele. O versículo 19 revela que não foram achados outros, de forma que os 4 ficaram na posição especial de assistir diretamente ao rei. Na sua posição de escravos, de servos, eles tiveram posição mais importante do que muitos homens livres, porque Deus era com ele, foi Deus quem nos colocou lá. Então, é Deus quem te coloca onde Ele quer, e Ele honra aqueles que são dele. E mais uma vez eu repito, Deus honra aqueles que não se contaminam, aqueles que permanecem
fiéis a Ele. Deus cuida de cada aspecto e os coloca em lugar de honra, mesmo em terra estrangeira. Ele cuida dos seus. Ele continua cuidando. Aqueles outros não ficaram mais assistindo ao rei. Foram enviados para os campos, foram enviados para trabalhar nas tarefas braçais, mas aqueles 4 ficaram assistindo ao rei. Já haviam outros que assistiam ao rei, mas aqueles 4 de toda aquela leva é os que são colocados para assistir ao rei, não os outros. O versículo 20 ainda nos mostra que em toda matéria de sabedoria e inteligência, Deus faz com que eles ficassem 10 vezes mais sábios do que todos os outros. Nós não temos como mensurar o que é alguém ser 10 vezes mais inteligente do que o outro, ou mais sábio. Mas o que o autor está dizendo aqui é que a discrepância era tão grande que podia ser vista de longe. As pessoas podiam ver de longe que eles tinham algo diferente. E o que é que eles tinham de diferente? Deus. O que é que eles tinham de diferente? Eles eram fiéis a Deus. Não é nisso que está a diferença. Deus honra os seus filhos. Deus intervém providencialmente na vida de cada um deles. Ele cuida de cada um e provê o que é necessário. Eles precisam apenas ousar ser firmes e contar com a providência de Deus, contar com os milagres de Deus. O que foi que Daniel fez? Daniel foi firme, ele disse que não se contaminaria, ele foi verdadeiro e ele contou com a providência de Deus e Deus não o decepcionou. Porque aqueles que são dele, ele cuida. Então, irmãos, confiem no Senhor de todo o coração, obedeçam-no, ousem ser firmes para a glória de Deus. Digam não aos jeitinhos, digam não à corrupção, digam não àquilo que tem colocado para você, tentando a você contra o Senhor nosso Deus. Ouse ser firme, viva para o agrado de Deus, confiem nele e ele garante todas as coisas. Aleluia! Ele providencia, ele é o Senhor de toda a terra. Amém. Não somos nós. Com Daniel, especificamente, o versículo 21 nos mostra que a porção de Daniel foi mantida até o primeiro ano do rei Ciro. Daniel foi colocado numa posição, ele permaneceu firme 70 anos. Deus cuidou dele dos 70 anos que ele passou na Babilônia. E passou o rei, passou a dinastia. Daniel se manteve firme e continuou assistindo todos os reis que passaram. Nabucodonosor, Nicabode, Belsazar, que era o filho de Nicabode, que não chegou a assumir o trono, mas era quem ordenava lá. Dario, que era o vassalo de Ciro, e o próprio Ciro. 5 reis, 2 dinastias, 2 povos diferentes. Mas Daniel continuou firme, sendo usado por Deus por todos os 70 anos. Porque reis podem passar, dinastias podem passar, mas a palavra do Senhor o Senhor é fiel. O Senhor continua com seus filhos. Então, ouse ser firme, ouse ser usado por Deus. O chamado de Deus para o seu povo, já estou concluindo, é para permanecer incontaminável em meio ao mundo. Isso não significa, como falamos, que não devemos aprender e nos apropriar da cultura, dos costumes ou da sabedoria provenientes do povo aonde estamos inseridos pelo próprio Deus. Deus nos chama para segui-lo e usar cada recurso que temos para a sua glória. Além disso, Ele concede graça para aqueles que resolutamente decidem servi-lo e agradá-lo, indo contra a maré desse mundo e vivendo para a sua glória. Então, vivam para agradá-lo em todos os aspectos da sua vida. E tenha certeza, Deus honra aqueles que não se contaminam. Amém? Vamos orar? Convido todos a ficarem de pé comigo. E orar ao Senhor, agradecendo pela sua palavra e pedindo que Ele faça isso conosco. Nos ajude a sermos fiéis, a nos mantermos firmes frente às pessoas. Ora comigo, feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos diante de Ti nessa noite mais uma vez, te agradecendo agora pela palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos firmes e fiéis a Ti em todo o propósito, a fazermos a Tua vontade onde quer que estejamos e onde quer que fomos colocados pelo Senhor, em nossa cultura ou em outra cultura para onde o Senhor nos levar, que nós possamos usá-la para a Tua glória, que nós possamos nos manter incontaminados desse mundo, mas que nós possamos viver e usar tudo o que temos, todas as coisas, toda a sabedoria que o Senhor nos dá,
todos os recursos que o Senhor nos dá para a tua glória. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos firmes, acreditando na tua providência, porque o Senhor é quem cuida de nós. Nos ajuda, Senhor, porque sabemos que todas as coisas pertencem a Ti. E nos colocamos em Tuas mãos. Faz o que Tu bem queres em nossas vidas. E nos ajuda a sermos fiéis, agora no pouco, mas quando o Senhor nos colocar em perigo de morte também. Onde o Senhor nos colocar, que nós sejamos fiéis a Ti. Que nós creamos na Tua providência. E que nós possamos passar a vida inteira como Daniel passou, debaixo da Tua forte mão. Debaixo da Tua providência. Até quando o Senhor quiser nos deixar aqui nessa terra. Ou até o Senhor voltar, o que o Senhor quiser. Nos ajuda, Senhor, a viver para a Tua glória. Em todos os momentos, lembrando sempre que o Senhor honra aqueles que Te seguem com o coração fiel e sincero. Que escolhem não se contaminar com as iguarias desse mundo, mas resolvem, Senhor, fielmente fazer a Tua vontade. É isso que nós Te pedimos, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus.